Pessoal, se entrar mais alguém aí, vocês me dão um toque. Fala aí que quando eu apresento na tela inteira, né? Daí eu não vejo o chat, tá? Daí, faz favor de alguém só comunicar que entre mais alguém, se eu não vi a notificação. Bem, gente, cefaleia nada mais é do que a dor de cabeça, né? Vulgarmente falando, mas na área médica a gente chama essa dor de cabeça de cefaleias, tá? Então, pegou essas regiões aí, né, qualquer parte da cabeça, o couro cabeludo, o pescoço, a face, o interior da cabeça, a gente vai chamar isso de cefaleia. E ela pode ser uma coisa relativamente banal, né, tolerável, e é claro, tem alguns tipos de cefaleia que elas incapacitam a pessoa, né, então a gente vê a gravidade de uma cefaleia conforme o efeito, né, que ela tem sobre essa capacidade de inviabilizar, de atrapalhar o trabalho ou tarefas diárias simples. Eu acredito que todo mundo já teve dor de cabeça, né, então é um tema mais fácil, né, que todo mundo já experimentou, então é fácil a gente estar falando isso, né. E é claro que cada pessoa, a exemplo de qualquer outras dores, né, elas vão tolerar de forma diferente essas cefaleias. Né? E também nós podemos ver na população em geral que algumas pessoas vão ter constantemente, né, cefaleia e vão estar direto lá na farmácia buscando medicamentos para dor de cabeça. A gente pode dizer que é das queixas, né, mais frequentes na farmácia são as cefaleias, ao passo que temos pessoas que dificilmente vão ter dor de cabeça, e às vezes, depende da idade, né, nunca tiveram dor de cabeça. Então é comum a gente relatar isso. Então é decorrente da variabilidade, né, da percepção, e é claro, das causas, né, que pode estar provocando cefaleia entre as pessoas. Para nós termos uma abordagem mais adequada, é interessante a gente dividir, né, as cefaleias. E tem dois grupos principais, né, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Sempre explicar para vocês por que nós falamos, né, da patologia em si. Porque lá no balcão da farmácia, o importante não é só vender o medicamento. Né? A gente tem que vender o medicamento adequado à queixa para solucionar o problema da pessoa. Né? Então, a gente não vende um medicamento, a gente está vendendo a solução de um problema para a pessoa. E no caso da farmácia, um sofrimento físico, né? No caso da cefaleia aqui, ou de outras dores. Então, é interessante nós ter pelo menos uma base das causas das cefaleias, para a gente poder encontrar o medicamento mais adequado. Tá? Porque para cada tipo, né, nós vamos ter um medicamento mais apropriado para aquela situação. E é óbvio que, lembrando, por se tratar de uma dor, como a gente viu nas aulas passadas, existem vários grupos farmacológicos possíveis de serem empregados, né, com finalidade terapêutica para o tratamento da cefaleia. Tá? E aqui nessa aula nós vamos acrescentar algumas substâncias mais específicas também, conforme a causa, né, o mecanismo fisiopatológico, para a gente restabelecer a fisiologia normal do indivíduo. Então, ó, nós vamos ter as cefaleias primárias, né? Nesse caso, o problema em si, ele nasce, né, no próprio sistema nervoso central, na própria região do crânio ali, mais especificamente na massa encefálica, tá? E nesse grupo, que é bem frequente, é um dos mais frequentes de dor de cabeça, nós vamos ter as enxaquecas, as cefaleias do tipo tensional, ou cefaleia tensional apenas, e um grupo mais raro de acontecer, mas que é bem debilitante quando ele acontece, que são as cefaleias insalvas. Tá? Então, isso daí, a causa primária, né, está lá no sistema nervoso central, não depende de nenhum outro fator, ao contrário das cefaleias secundárias. Né? Então, as cefaleias secundárias, elas são reflexo do sistema nervoso central, né, da região da cabeça ali, algum outro problema, né, algum outro distúrbio fisiopatológico que está acontecendo em outras regiões
do organismo, né, que não no sistema nervoso central. Então, aí, ó, a gente tem vários exemplos de cefaleias secundárias, né, como doenças no próprio cérebro, um exemplo, né, para ficar mais clara a diferença entre cefaleias primárias e secundárias, visto que as primárias, o problema está lá na massa encefálica, né, no funcionamento do sistema nervoso central. Mas aqui, ó, doenças no cérebro, vamos supor, um exemplo bem clássico, a meningite, que é a infecção das meninges, que recobrem tanto o encéfalo quanto a medula espinhal ali, né? Se nós tivermos um processo inflamatório nessa região, uma das queixas que a pessoa vai ter é dor de cabeça. Ou então, um tumor cerebral, né? À medida que ele vai crescendo e aumentando o seu tamanho, ele vai provocar também alteração no local e vai provocar dor de cabeça, né? Problemas de olhos, né? Não apenas a deficiência visual, né? Decorrente a alteração do foco do cristalino, o glaucoma, por exemplo, que é um aumento da pressão intraocular, problemas no nariz, né, aqui é muito comum nessa época do ano, né, agora outono, inverno, as sinusites, né, então as sinusites, elas podem provocar, elas dão um dos sinais dela, dos sintomas, né, é dor de cabeça, tá? Garganta, né, então uma dor de garganta, uma infecção, né, bacteriana ou viral, que provoca inflamação da orofaringe, né, da garganta, então ela pode provocar também dor de cabeça, dos seios nasais, né, dos seios nasais, que a gente tem ali, eu já falei da sinusite. Problema dentário, mandíbula, orelha, dor de ouvido, por exemplo, né, pode dar dor de cabeça também, problemas no pescoço, na coluna, e também decorrente de uma infecção, de um problema, de uma doença sistêmica, né, pode provocar também dor de cabeça. Então, todos esses casos são exemplos de cefaleias secundárias. Então, falando do primeiro tipo e do mais frequente, é a enxaqueca. Tá? Enxaqueca, a pessoa ela pode ter um episódio, né, durante a vida toda, mas o que se percebe na prática é que quem tem enxaqueca, ela vai ter crises esporadicamente. Né? Então, de tempos em tempos, ela vai ter a crise de enxaqueca. Tá? Então, ela é considerada uma cefaleia moderada a grave, tá? E ela incapacita a pessoa de exercer suas funções. Alguém do grupo aqui tem enxaqueca? Professor, de vez em quando eu tenho uma enxaqueca áurea, aquela que apaga a visão. Ah, tá. Então, e você percebe que ela está vindo. Começa a apagar a visão e depois vem a dor de cabeça E depois vem a propriamente. dor de cabeça forte. Então, tá. É um fato bem característico. Incomoda bastante, né? Nossa, demais, não dá para fazer nada. Sim, então, no seu caso, né, Júnior, é uma cefaleia grave, né, quando ela vem. Um jeito que eu descobri de controlar é quando eu vejo a mancha branca, eu tomar 2 de pirona de 1 grama de uma vez. Isso, é o tratamento precoce, né, ele pode até reverter, sim, no exemplo do seu caso, né, o desenvolvimento, a evolução, a crise de enxaqueca, né. Então, quem tem, né, Júnior, a pessoa já carrega sempre o medicamento para dor de É, cabeça, porque ela aparece muitas vezes inesperadamente. Então, se sim. você já toma o medicamento, é óbvio, né, você vai prevenir isso daí. Uhum. Então, para vocês, né, para quem já está, ou vocês que vão estar em farmácia, aquela pessoa que tem enxaqueca, ela está direto lá na farmácia, né, sempre comprando medicamento para dor. E já adiantando aqui a respeito dos medicamentos, né, contando os causos, né, de balcão de farmácia, e o que a gente observa, né, a experiência que a gente observa no balcão de farmácia, é que cada pessoa ela, que tem enxaqueca, ela se adapta melhor a um determinado tipo de medicamento, né, e ela é fiel a esse medicamento. É óbvio, até um ponto que esse medicamento pode se tornar refratário, ou melhor, a enxaqueca se tornar refratária à ação desse medicamento, daí ela troca. Tá? A enxaqueca, gente, ela é feito o diagnóstico
por um médico especialista, tá? Geralmente pelo neurologista. Vocês vão ver mais adiante que as enxaquecas, as cefaleias, pela variedade, né, pela multiplicidade das causas, é necessário que a gente faça o diagnóstico de forma adequada. Então, o que o neurologista geralmente faz? Como não existe um exame específico para enxaqueca, ele vai se basear na clínica, tá? Toda vez que eu falar em diagnóstico clínico, eu estou falando em anamnese, história da doença atual, história de doenças pregressas que a pessoa teve, das manifestações clínicas, dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, né? Então, isso daí é um diagnóstico clínico. Quando o médico, de posse apenas do diagnóstico clínico, da avaliação clínica, ele não é capaz de fazer o diagnóstico, daí ele lança a mão dos exames complementares, sejam os laboratoriais ou seja o diagnóstico de imagem, por exemplo, que é muito em moda. E no caso do neurologista, né, nós temos também o eletroencefalograma, tá? Daí, a tomografia, a ressonância magnética, tudo isso pode ser usado. Então, para se fazer o diagnóstico de uma cefaleia primária, ele vai excluir a possibilidade de outras causas, né, de ser secundária a outros problemas, tá? Mas, geralmente, com base na clínica, para enxaqueca, pelos sinais bem característicos, sinais e sintomas bem característicos, apenas com a clínica já é possível fazer o diagnóstico de enxaqueca, tá? Mas isso fica na mão do neurologista, tá? E a pessoa, uma vez que ela sabe que tem enxaqueca, né, e pelos sintomas ela sabe que vai vir uma crise, aí sim ela pode tomar os medicamentos, né, inclusive muitos medicamentos são isentos de prescrição, e ele vai estar comprando isso sem receita na farmácia, de forma relativamente frequente, tá? Tem um exemplo do Júnior aí que com a dipirona, né, 2 gramas de dipirona já tem um efeito satisfatório, né? Então, são várias pessoas que têm essa atitude de se dirigir para o balcão da farmácia, mas é interessante que tenha sido feito previamente o diagnóstico correto, né, da enxaqueca. Então, ó, no balcão da farmácia, nós vamos ter aquelas pessoas que relutam em ir ao médico, né? Então, para essas pessoas, é interessante nós conversarmos com elas, né? Fazer a abordagem, aquela conversinha de farmácia, né? Que a gente vai conversando com a pessoa, tentando deixar ela bem à vontade, para a gente obter o máximo possível de informações úteis para nós, que vão auxiliar na nossa decisão ali de encaminhar para o médico ou indicar um medicamento livre de prescrição, tá? Então, ó, a enxaqueca, como no slide aí está dizendo, né, é uma dor pulsátil ou latejante, ou seja, ela acompanha o ritmo cardíaco, né? Então, à medida que o coração, né, faz a contração, né, e a pulsação, a pessoa sente aquela dor de cabeça pulsante, né, oscilando assim, com aqueles pulsos, com aquele galope. Tá? Geralmente, uma boa parte dos casos é hemilateral, ou seja, só de um lado, e é claro, nós vamos ter situações que essa dor vai ser dos dois lados da cabeça. Tá? Até aí, né, muitas outras dores de cabeça vão apresentar também esse tipo de sintoma. Ela pode durar horas, né, e às vezes até dias, tá? Então, muitas vezes a pessoa começa com uma crise relativamente pouco intensa, né? Ela vai aumentando com a intensidade e ela espera que essa dor ela desapareça sozinha ou com medicamento simples, mas pode perdurar alguns dias, né? 2, 3 dias, tá? E essas crises são muito ruins, né? Daí ele geralmente procura os serviços de atendimento emergencial. Tá? E aí a enxaqueca, ela tem fatores que podem desencadear as crises, né? Então, os exemplos aqui, a falta de sono, né, uma lesão, uma batida, uma contusão na cabeça, a fome também, né? A fome, ela é interessante que quando nós sentimos fome, né, algumas pessoas que têm uma reserva de glicogênio hepático relativamente baixa,
né? Ela esgota, e é claro, depende também do período do jejum que a pessoa está. O que acontece? Esgota-se as reservas de glicogênio do fígado. Então, lembrando lá, o fígado tem, em média, 6% do peso dele é glicogênio. Né? E o glicogênio é um polímero da glicose. O cérebro, o funcionamento do cérebro é exclusivo do sistema nervoso central, dos neurônios especificamente, o combustível dele é glicose. Né? Ele é incapaz de utilizar ácidos graxos, ao contrário dos músculos. Né? Os músculos eles têm capacidade de extrair energia dos ácidos graxos e de glicose. Agora, o cérebro não. Então, quando nós temos um período de jejum muito prolongado, os níveis glicêmicos, ou seja, a taxa de glicose no sangue, ela cai abaixo dos valores normais, tá? Então, esse fator, né, relacionado à fome, na realidade é o jejum prolongado, ele pode desencadear crises de enxaqueca também, tá? E é interessante eu já adiantar aqui para vocês que os próprios eventos de hipoglicemia, eles provocam também dor de cabeça, que não é enxaqueca, né? Então, muitos de nós, né, tem lá o horário do almoço, né, e por algum motivo a gente protela aquilo, né, atrasa o almoço, deixa 1 a 2 horas sem se alimentar naquele horário habitual, eu atraso esse período. Né? Mesmo que a gente se alimente depois, eu posso ter uma dorzinha de cabeça. Isso em pessoas que não têm crise de enxaqueca. Né? Então, a gente tem aquela dor de cabeça desagradável, né, que perdura por algum período. Né? Então, a fome ela pode provocar dor de cabeça em pessoas que não têm enxaqueca. Agora, imagina isso em pessoas que têm enxaqueca. Então, é um fator desencadeante também. Né? Então, é importante que a pessoa não tenha que padronize, né, o horário das suas refeições e cumpra sempre aquele horário, tá? Senão pode desencadear uma crise de enxaqueca que estraga daí o resto do dia ou alguns dias da vida dele. Os vinhos, né, também eles são sabidamente fatores desencadeantes de crise de enxaquecas e alguns alimentos. Né? Então, alimentos embutidos, por exemplo, ou o exemplo mais clássico no caso das crises de enxaqueca, os queijos. Né? Então, queijos ou leites fermentados sólidos, né, por longa data, eles geram uma substância vasoativa chamada tiramina. Os vinhos também podem ter um pouco de tiramina. Está presente em outros alimentos, tá? Então, quando a pessoa ingere ou vinho ou queijo, por exemplo, né, vinho e queijo, né, festa do vinho e queijo, para quem tem enxaqueca, é cartão vermelho, não pode ir nesses tipos de festa. Por quê? Porque esses alimentos, sabidamente, eles desencadeiam crise de enxaqueca. Outra coisa, né, interessante da enxaqueca é que com a atividade física ela pode se tornar mais intensa, né? Então ela pode ser agravada aí com a atividade física. E o que a pessoa busca? Ela busca o repouso daí nessa situação, para evitar uma crise de enxaqueca. E quando a pessoa dorme, né, essa dor de cabeça ela diminui um pouco. Então quem tem, né, ou quem conhece, né, convive com alguém que tem crise de enxaqueca, né, já percebe que ela começa a ficar mal, ela busca um lugar mais isolado e o repouso, né. Como é um sintoma, né, é uma coisa que que não aparece sinal, né, evidente, objetivo que a gente possa estar olhando, muitos de nós, né, acham que a pessoa está fazendo o corpo mole, né, mas não, é uma crise de enxaqueca que está acontecendo, né, e é extremamente desagradável isso daí. Então, ela vai buscar um quarto escuro, né, com sono, com pouco barulho, para tentar diminuir aquela dor de cabeça. Outra coisa também, né, da enxaqueca é que, ó, ela é acompanhada, ela pode vir, na maioria das vezes, náuseas, vômitos, sensibilidade a sons muito altos, né, luz brilhante ou odores. Né? Então, tudo isso pode agravar ainda mais, precipitar mais a crise de enxaqueca. E a pessoa que tem enxaqueca, ela percebe que a crise está começando, né? Como o Júnior disse ali, né? Então, ele costuma ver algumas luzes, né? Então, essa fase que começa a manifestar um sintoma que precede a crise de enxaqueca e a pessoa tem enxaqueca,
a gente chama isso de fase prodrômica, né? Os sintomas estão começando a dar as caras, mas a crise ainda não veio, né? E também a pessoa pode ter mudança de odor, perda de apetite e as náuseas, né? Que já foi dito ali em cima. Quando tem, né, perturbações temporárias na percepção do mundo, no equilíbrio, coordenação muscular, fala ou visão, ver as luzes piscando e ter alguns pontos cegos, né? Então, essa constelação de sintomas nós chamamos de aura, né? Então, é muito característico essas luzes piscando. São, no campo visual, para onde quer que a pessoa olha, parece que ficam umas bolinhas tremulando no campo visual da mesma, né? Então, isso daí, em medicina, a gente chama de escotoma, né? Então, esses pontinhos. Então, é bem sugestivo de enxaqueca. Então, lá no balcão da farmácia, começa a perguntar essas coisas. Está com dor de cabeça? Tem náusea? Tem vômito? Comeu alguma coisa diferente? Comeu esse tipo de alimento? Comeu vinho, queijo? Alimentos industrializados em grande quantidade? Né? O som te incomoda, a luz te incomoda, é muito importante. A maior parte das pessoas com enxaqueca, elas têm intolerância à luz, né, nessa fase prodrômica, a fase da aura. Então, vão perguntando isso, que já é bem sugestivo de ser enxaqueca. Depois, ó, a gente já parte para a cefaleia tensional. A gente podemos dizer que é uma das dores de cabeça mais frequentes, né? E o próprio nome diz, né, está relacionado com a tensão muscular, tensão emocional que a pessoa tem, né, no decorrer do tempo, ou que ela está passando por um período de tempo maior. Então, é uma dor, né, como se fosse um aperto, né, ao redor da cabeça, né, começando na parte da frente ou ao redor dos olhos. Quando a gente tem esse tipo de dor de cabeça, é aquela uma que a gente deita e fica pressionando, né, os olhos, pressionando a testa, as têmporas, parece que surte um pouco de alívio. Então, isso daí é altamente sugestivo de cefaleia tensional também. Ela começa nessa área e vai se espalhando para toda a cabeça, né? De novo, ela dura de alguns minutos, né, de 30 minutos, e pode ser de vários dias. E um ponto-chave da cefaleia tensional é que geralmente ela é pior no final do dia, né? Então, justifica por quê? Porque a gente acorda bem, né, resolvido, vamos assim dizer, daí ao final do dia, né, no decorrer dos problemas que a gente vai ficando tenso, e a dor de cabeça se intensifica ou aparece daí ao final do dia, né? Algumas pessoas, o simples fato de dormir, de descansar, de relaxar, já diminui essa dor de cabeça, já elimina essa dor de cabeça sem a necessidade de medicamentos farmacológicos, tá? Ao passo que outros não, né, vão preferir o medicamento. É comum a gente, quando está com dor de cabeça, a gente buscar dormir, né? Geralmente dorme sem tomar medicamento, no outro dia acorda bem, né? Então isso daí é altamente sugestivo de cefaleia tensional. No final do dia começa de novo, tá? Diferente lá da enxaqueca, se a pessoa caminha, né, faz algum tipo de atividade física, ou se expõe à luz muito intensa, som e os cheiros, os odores, eles não agravam essa dor de cabeça, né? Então, com base nisso daí, a gente já começa a pensar, né? Não deve ser enxaqueca, provavelmente é uma cefaleia tensional. E outra coisa também é que não vai estar acompanhada dos outros sintomas, ali, náusea, vômitos, ou quaisquer outros, né, que a gente viu ali na enxaqueca. Daí, a terceira, né, cefaleia primária, essa cefaleia insalva, tá? Isso daqui é um caso bem raro, tá? Mas caso vocês entrem em contato com pessoas que têm cefaleia insalva na farmácia, é uma dor que aparece de repente, né? Geralmente tem um horário no dia que ela sempre acontece, não necessariamente no final do dia, né? A exemplo da cefaleia tensional, tá? Pode ser de manhã, né, na hora do almoço, à noite, à tarde, mas geralmente ela se repete, né? Ele tem esse padrão de repetição diária. Tá? E ela é de um lado apenas da cabeça, né? E ela vem daqueles episódios, aquela tempestade, aquela dor, né? E depois elas desaparecem também. Tá? E uma coisa, isso daí, essa cefaleia, está relacionada com a disfunção de um nervo craniano, né? Então, esse nervo aí, por ação reflexa, ele vai ser
ele vai alterar suas funções fisiológicas e vai desencadear essa dor de cabeça. E como está relacionado com o nervo craniano, a pessoa também ela vai ter esse sinal aqui, ó, que nós chamamos de ptose, né? Então o olho fica um pouquinho fechado, a pálpebra ela fica um pouco caída, tá? Então isso daí é bem característico, né, de cefaleia em sala. E também, do mesmo lado da dor, a pessoa pode ter congestão nasal, lacrimejamento, né, ptose de pálpebra, que é essa imagem que está ao lado, e inchaço na área abaixo do olho, tá? É toda a região inervada daí por esse feixe de nervo craniano, tá? Ela não vai ter vômitos e a pessoa não vai conseguir se deitar, né? Daí ela fica inquieta por esse motivo. Tá? Então essas são as 3 cefaleias primárias que nós temos. Lembre-se, gente, enxaqueca, em primeiro lugar, a cefaleia tensional é uma das mais frequentes. Tá? E depois nós vamos ter as secundárias, que são menos comuns. Né? Aí nós podemos ter decorrente de meningite, tumor cerebral, de hemorragia intracerebral, né, intratecal, intrasubaracnoide, né, em qualquer região do sistema nervoso central pode estar desencadeando essas crises de dor de cabeça, tá? Com alguns, mais adiante ali eu vou falar de alguns pontos chaves, né, que chamam a atenção para a possibilidade de ser um desses tipos de cefaleia. A febre, né, então todos nós, né, acredito, já tivemos febre, então geralmente dá aquela dorzinha de cabeça, a dor de cabeça da gripe, né, a dor de cabeça de um resfriado um pouco mais forte, né, que dá aquele mal-estar no corpo, e também nós vamos ter a dor de cabeça. Tá? Nesse caso, lembrando lá a aula da dor anteriormente, nós vamos ter, quando tem febre, a liberação de citocinas, dentre as quais prostaglandinas e o fator de necrose tumoral, né? Eles podem sensibilizar o sistema nervoso central à dor, né? E eclode daí, se reflete na forma de dor de cabeça. Nós temos também o caso de pessoas que costumam tomar muito café. Né? Já ouviram falar, eu sou viciado em café, né? Eu tenho que tomar café todo dia. Se eu não tomar café, o meu dia não começa. Então, essas pessoas, se ficarem sem tomar café, pode ter dor de cabeça também. Tá? Tem uma abstinência da cafeína. A cafeína, nós vamos ver ali adiante, que ela está presente em alguns medicamentos da dor de cabeça, justamente por essa ação analgésica que ela tem sobre as cefaleias. Tá? E outra coisa também, quando a pessoa tem o hábito, tem o vício daí já, né, de tomar medicamentos para dor. Né? Então ela está sempre toma, né, todo dia toma medicamento para dor de cabeça. Se ela fica sem aquele medicamento, vai desencadear a dor de cabeça, né, como se ela realmente estivesse viciada, né, e a abstinência dela seria a dor de cabeça. E, paradoxalmente, né, e do outro lado, se a pessoa usa esses medicamentos por muito tempo de forma crônica, não para de tomar, chega um ponto que o próprio uso excessivo do medicamento para dor de cabeça pode desencadear a cefaleia. Né? Então, ela se torna refratária à ação dos medicamentos. E daí ela tem dor de cabeça. Então, essas coisas, né, quando a pessoa lá no balcão da farmácia não tem conhecimento que o uso excessivo de medicamentos e de algumas substâncias, no caso da cafeína, pode desencadear dor de cabeça, ela continua tomando o medicamento. Né? Se é pelo uso excessivo da medicação para cefaleia, começou a dar dor de cabeça, o que ela faz? Ela já tomou o medicamento, ela toma de novo mais uma dose. E vai tomando uma dose, vai encavalando, né, somando uma dose na outra, antes do medicamento ser metabolizado, correndo o risco de atingir os efeitos tóxicos daquele medicamento, né, ou predispor aos efeitos colaterais desse medicamento. Tá? Então é interessante a gente estar orientando a pessoa no balcão da farmácia para isso. Tá? Vocês veem como é importante nós conversarmos com o cliente, não apenas jogar o medicamento e pegar o dinheiro. Né? A gente tem que estar conversando. E orientem as pessoas também a respeito desses fatos. Tá?
a pessoa gosta de tomar medicamento, mas a gente vai alertando, né, como ela está frequentemente na farmácia, para essas possibilidades, né, de que o que está causando a dor de cabeça, a cefaleia, é o uso excessivo do medicamento. Tá? Vocês vão perder o cliente? Pelo contrário, tá? Toda vez que vocês resolvem um problema desse cliente, desse paciente seu, vocês fidelizam ele. Ele vai procurar vocês lá no balcão da farmácia. Né? Por quê? Porque eles depositaram, o que você falou fez efeito, e depositaram confiança em você. Outra coisa aqui, se vocês não ouviram falar, provavelmente vão ouvir, né? Se fala muito, né, que a fadiga ocular, né, a acomodação do cristalino ali com o tempo e a pressão arterial provocam dor de cabeça, tá? Geralmente isso não é verdade. Nas fases iniciais. Tá? Nós vamos ter cefaleia decorrente dessas causas quando o problema estiver muito extremo. Né? Então, a pressão arterial, para provocar dor de cabeça, ela tem que estar bem mais elevada. Né? E a acomodação visual também. Né? O que acontece no caso da acomodação visual, quando a pessoa está, ou quando a pessoa necessita de uso de um óculos, né, para correção do grau, né, da visão. O que acontece é que começa-se a forçar demais o cristalino. Então, o cristalino é uma lente, né, formada por água e colágeno, principalmente, né, ácido hialurônico e colágeno, e o foco dele não é constante. Nós temos toda uma musculatura do sistema nervoso autônomo que faz a contração, ou melhor, que faz a alteração no formato do cristalino, ajustando o foco. Né? Quando a pessoa exerce muito a ação desses músculos, força muito essa musculatura, por um período de tempo prolongado, aí sim, né, nós podemos ter um pouco de dor de cabeça, né, demonstrando que se está chegando a provocar dor de cabeça, é que tem que buscar a resolução da causa, daí procurando um oftalmologista. Então, gente, para os médicos, né, e para nós no balcão da farmácia, eu coloquei aqui os médicos, mas isso aqui vale para nós, é nós estabelecermos um limite, até que ponto que eu uso, né, um medicamento isento de prescrição, eu indico alguma coisa para esse paciente, ou se eu encaminho ele para o médico, né. A gente tenta determinar se a cefaleia é secundária, né, então vamos ver, vamos perguntar para a pessoa, se ela tem outros sinais, né? A gente vai verificar alguns sinais ou procurar para pessoas conversar com ela buscando sintomas de alguma outra doença, né? Que pode ser grave. Caso a gente exclua a possibilidade de cefaleias secundárias, aí a gente fica na cefaleia primária, né? Aquelas três lá: tensional, enxaqueca e as cefaleias em salvo. Cefaleias em salvo é fácil. Tá? Então, vai ter lacrimejamento, congestão nasal e a ptose, né? Os olhos um pouco diminuídos do lado que tem a dor de cabeça. Né? Então, isso daí tem sinal, né? A gente vê. E as outras é mais sintomas, daí tem que conversar com a pessoa. Sinais de alerta, tá? Dor de cabeça é coisa grave? Cefaleia, né, é coisa grave? Sim, né, conforme se ela for secundária, né, decorrente de outras patologias. Então, ó, a pessoa que tem alterações súbitas, se queixa de alterações súbitas nas sensações do corpo, né, ou na visão, fraqueza, perda de coordenação, convulsões, dificuldade de fala ou compreensão da fala, né, cognitivo, né, distúrbios cognitivos, alterações no nível da consciência, né, como confusão, sonolência, memória, esquece as coisas ou lembra, né, tem aqueles lapsos de memória. Então, isso daí é sugestivo de uma doença cerebral. Né? Então, se é sinal de alerta, médico. Né? Uma febre e rigidez do pescoço, né, faz com que o abaixar do queixo, tentar encostar o queixo até no tórax,
é muito doloroso e a pessoa não consegue fazer isso. Tá? Caso tenha, ou a pessoa tenha isso, é sugestivo de meningite também. Tá? Então, tá com dor de cabeça, encosta o queixo, ou melhor, o queixo no tórax, né? Ela não consegue fazer essa flexão do pescoço porque comprime ainda mais o sistema nervoso central. Aí vai dar essa dor de cabeça aí, ela vai dar não, né? Vai agravar, ela não vai conseguir fazer isso. Outra coisa, cefaleia entrovoada, ela aparece de repente, né? O nome diz entrovoada, é isso mesmo, ela está lá quieta, daqui a pouco aparece aquela fisgada, né? Muitas pessoas dizem. É muito intensa e repentinamente, tá? Então, essa cefaleia entrovoada, ela está relacionada com hemorragia, tá? Um aneurisma cerebral que vem a extravasar. Todo mundo sabe que é um aneurisma cerebral, né?
Isso, gente, aneurisma é um adelgaçamento, né? É como se fosse uma bexiguinha, o vaso sanguíneo, uma mangueira, né? Que a gente vai aumentando a pressão ali, ou ela vai ficando mais flexível, né? Por N causas, e ela vai formando daí essa dilatação, né? Com a parede vai ficando cada vez mais fininha. É como se a gente pegasse um balão de festa, uma bexiga de festa infantil, e fosse soprando, né? Ela vai crescendo e chega um ponto que ela estoura. Quando isso acontece, nós vamos ter, vai vir acompanhado por dor de cabeça. Tá? Nós vamos ter um acidente vascular cerebral, tá? Do tipo que nós costumamos dizer hemorrágico. Tá? Então, teve um derrame, né? Então, vai ter essa dor de cabeça forte, aí, trovoada. Também, né, quando a pessoa tem dor na lateral, aqui na região do queixo, na região da têmpora, né, que até pentear o cabelo, puxar o couro cabeludo aumenta essa dor, tá? Isso daqui é decorrente. Essas causas secundárias que eu estou falando aqui, elas são muito comuns em pessoas acima dos 50 anos. Então, quando chega a pessoa acima de 50 anos na farmácia com esses sintomas, investigue o máximo possível, que vocês podem eliminar muitas complicações futuras para essa pessoa, tá? Fazer um alerta, né, um sinal de alerta para ela procurar um médico, tá? Então, nesse caso aí, a dor na mandíbula ao mastigar é decorrente de uma doença chamada arterite, né, que é uma inflamação de um ramo da aorta que vem para a região do crânio, e ela inflama, né, arterite de células gigantes, e vai dar esse tipo de dor de cabeça. Tem tratamento também. A presença de câncer ou outras doenças que provoquem um déficit imunológico, bem como as drogas que inibem o sistema imunológico. Nesse caso aí, quando a pessoa está com a imunidade muito, muito baixa, tá, ela pode ter infecções do sistema nervoso central com muita facilidade, pode ter meningite, tá? Então, quando a pessoa tem esses déficits aí, dor de cabeça, é interessante encaminhar para o médico também. Sinais que afetem todo o corpo, né, como febre ou perda de peso, está relacionado com outra doença. Outra coisa muito interessante, né, para quem está no balcão da farmácia, hoje a pessoa chega lá e compra um medicamento para dor. Fez efeito, ela toma aquela cartelinha, 3 dias depois ela volta, né? O medicamento, ela compra novamente, mas não faz efeito. Daí ela volta de novo, pede um medicamento mais forte. No decorrer do tempo, um dia, 3 dias, uma semana, aquela dor de cabeça vai aumentando cada vez mais, tá? Então, isso daí também façam, né, o máximo para que a pessoa procure um médico. Alguns casos de tumores no cérebro, eles começam pequeno e vão aumentando com o tempo, né? Então, à medida que ele vai aumentando, ele vai pressionando o crânio, o cérebro, né, ou a medula, e como ela está contida na caixa craniana óssea, que é rígida, essa massa vai crescendo e vai espremendo, vamos assim dizer, o cérebro. Isso daí dá dor, né? Por quê? Porque não tem para onde ele crescer mais, né? Que está contido dentro da caixa craniana, que é rígida. Então, essa dor vai aumentando. E, geralmente, ela começa pouquinho e todo dia vai aumentando um pouco, né? E nesse caso aí, médico novamente, né? Para fazer um diagnóstico. Porque se for câncer no sistema nervoso central, tem que fazer um tratamento adequado, geralmente cirurgia. Outra coisa, a dor de cabeça, a pessoa tem olhos muito vermelhos, né? E quando ela olha para pontos luminosos, para uma lâmpada distante, por exemplo, ela vê halos ao redor das luzes, né? Isso daí é sugestivo de glaucoma, que a pressão intraocular está muito elevada, tá? Pode provocar cegueira, né? Perda permanente da visão. Então, aqui, né, eu já adiantei a fala aqui, né, do que está escrito, tá? Então, a meningite, a hemorragia, né, no caso da hemorragia subaracnoide ou dos aneurismas, quando se rompem, a arterite de célula gigante, aquela dor no queixo, né, a dor de pentear o cabelo, né, que a pessoa vai ter, então, também, né, decorrente da inflamação desse ramo, desse
dessa artéria que está na região do crânio. Daí, no caso dos cânceres também, né, disseminação do próprio câncer ou predisposição à meningite quando tem déficit imunológico, tá? E o glaucoma. Se a pessoa tem todos esses sinais de alerta, né, ou algum deles, né, tem algumas outros sinais que obrigam, né, a gente a encaminhar a pessoa para o médico o mais rápido possível, né? As cefaleias que vão aumentando cada vez mais. Isso aí não tem que pensar. Nem põe a mão, já falou isso, eu não posso, pode ser tal problema, vai para o médico, né, que ele tem que fazer uma avaliação. Se a pessoa tem mais de 50 anos, também, né, se é uma cefaleia grave, incapacita, é médico, né, vão colocar a mão. Piora da visão e perda de peso. Então, nesses casos aqui, não tentem inventar no balcão da farmácia, não, tá? Quando a gente inventa, a gente tenta resolver a dor de cabeça, a cefaleia da pessoa, a gente dá medicamentos que combatem os sintomas, né, que tiram os sintomas, e daí que a pessoa se acomoda, ela não procura o médico. Né? Então, se a pessoa tem um tumor na cabeça que está aumentando, ela vai tomando medicamento para dor de cabeça, vai aliviando a dor de cabeça gradualmente, mas daí ela volta, mas o problema em si está aumentando cada vez mais, aquela massa tumoral está aumentando, né? Então é interessante estimular o máximo possível a pessoa para que ela vá procurar o médico, tá? Não põe a mão, não, é um dos limites que a gente tem, né? Até onde eu tratar na farmácia, até onde encaminhar para o médico. Tá? O tratamento, quando a gente vai fazer, ou o médico, né, e nós lá na farmácia, observar, tentar verificar, identificar a enxaqueca das outras cefaleias, né? Também, se essas crises elas são leves, moderadas ou fortes, geralmente as crises fortes de cefaleia de qualquer natureza, a pessoa não fica tomando medicamento por conta, ela já vai para o médico, porque está incomodando bastante. Né? As leves e moderadas, os medicamentos isentos de prescrição podem surtir um bom efeito. Tá? As crises leves, muitas vezes, só dormir já resolve bem, e os medicamentos daí são isentos de prescrição e outros que não são isentos, eles são para o tratamento das crises mais moderadas e às vezes até intensas também, pode surtir efeito. Lembrando que geralmente intensa a pessoa vai procurar o médico. Então, ó, nós temos aqueles medicamentos para dor, que a gente vai retomar aquela aula lá, depois que terminar aqui cefaleias, né? Nós temos mais argumentos para discutir. E os medicamentos para dor de cabeça, gente, eles têm seus efeitos colaterais, tá? Eles têm as limitações de uso conforme doenças que a pessoa tenha, outras doenças que a pessoa tenha, né? Então, por exemplo, anti-inflamatórios, né, em pessoas que já têm úlcera e está lá com dor de cabeça, né, não é bem-vindo, a gente tem que evitar esses medicamentos. Pessoas que têm doenças cardiovasculares, hipertensão, muitos dos remédios para dor de cabeça, para enxaqueca em especial, eles têm substâncias vasoconstrictoras, tá? Vasoconstrictoras são, via regra, elas aumentam a pressão, né? Então é contraindicado, daí vai limitando os tipos de medicamentos que a gente pode estar indicando para a pessoa conforme as doenças pré-existentes da mesma. Outra coisa, estimular a pessoa a não estar usando sempre os medicamentos, tá? E os medicamentos, como vocês vão ver, cada um deles tem um poder, vamos assim dizer, uma potência. Tá? Então, para cada crise, é interessante empregar o medicamento à altura daquela crise. Né? Não vamos usar o medicamento, como as pessoas falam, muito forte para tratar uma dor de cabecinha fraca. Né, que uma dipirona de 500 miligramas a cada 8 horas, por exemplo, resolve a maior parte das dores de cabeça menos intensa. Né? E não vão dar um medicamento à base de ergotamina, por exemplo, né, para esse tipo de dor de cabeça. Por que isso? Se a pessoa, né,
tem uma dor de cabeça que é muito... Ela tem dor de cabeça de menor gravidade, e se essa crise aumenta bastante, os medicamentos fortes daí já foram usados, eles podem não fazer mais efeito necessário, né? Então é interessante estimular as pessoas a usar os medicamentos mais simples, conforme o tipo de dor de cabeça que ela tem, que ela apresenta. Ó, o tratamento farmacológico, gente, é dipirona, paracetamol, acetil salicílico e ibuprofeno. Esses 4 aqui são analgésicos, né, do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Outros anti-inflamatórios não esteroidais podem ser empregados também. Tá? É medicamento para dor, né, de forma generalizada. São analgésicos também, então eles podem obter um efeito adequado. Mas esses 4 aqui são medicamentos que nós temos na farmácia e não são tarjados, são medicamentos isentos de prescrição. Depois, compõem, né, medicamentos isentos de prescrição. Depois, essas outras substâncias que são bem usadas nos MIPs também, nos medicamentos isentos de prescrição. O isometepteno, a orfenadrina e a cafeína. Tá? Então, gente, esse encontro nosso aqui a gente vai estar parando por aqui, né? Porque depois nós entramos nos medicamentos, daí fica para a próxima aula, tá? Porque senão a gente não vai conseguir terminar isso hoje, é um pouco mais extenso. Vocês têm alguma dúvida a respeito das cefaleias? Ainda não. Então tá, depois quando a gente for trabalhar com os casos clínicos, tá, vai aparecer, esse é o objetivo. Quando vocês não têm dúvida, 2 coisas acontecem. Ou tá todo mundo entendendo tudo muito bem, ou o outro lado, né? Não está entendendo muita coisa, tá? Mas é que é o primeiro contato que vocês têm com isso. Gente, as aulas aqui, elas são diferentes um pouco do que vocês têm em sala de aula, tá lá quando estuda farmacologia, né? Porque o objetivo meu não é ficar, nosso, né, aqui do estágio, não é treinar a farmacologia propriamente dito, ver toda a teoria, mas é a aplicação disso na prática. Tá? Então, por isso que a gente traz uma doença, um quadro, né, uma queixa, e em cima disso, nós tentamos fazer um diagnóstico mais preciso para ter a conduta, né, que o farmacêutico vai ter na farmácia mais adequada. Tá? Então, nessas 2 aulas que a gente teve, nesses 2 conteúdos que a gente estudou, gente, eu estou treinando a cabeça de vocês para fazer essa separação das doenças, sabe? Para poder identificar essas doenças. Se ao final do estágio vocês estiverem fazendo isso de forma satisfatória, o tratamento daí é bem mais simples, né? Escolher o medicamento é uma coisa mais fácil da gente estar fazendo isso, tá? Mas o meu objetivo principal é que vocês estejam craques em identificar os problemas, tá? Então, vão participando. A aula que vem eu vou começar com um quadro clínico, tá? Para gente, um caso clínico, né? Para a gente estar discutindo. Ó, gente, ao contrário da aula de hoje, eu quero mais participação de vocês, tá? Hoje eu fiquei bem decepcionado, né? Eu estou aqui falando, né? Poucas pessoas responderam, né? E as outras não estão. Então, a partir da aula que vem, eu vou querer a câmerazinha ligada aí para a gente estar olhando para vocês, tá? Ao invés de estar fazendo outra coisa. Senão, esse encontro que a gente está tendo não vai ser tão útil para vocês. Tá? Não é só pegar o conteúdo depois e ler aquilo lá. Tá? É interessante a gente discutir as experiências aqui, as dúvidas que vocês vão tendo. Tá? Então, mais envolvimento de vocês. Tranquilo? As perguntas que eu faço ficam todas registradas no chat. Tá? Então, esse arquivo é gerado em texto depois, daí eu vou fazendo uma avaliação da participação de vocês. Galera, se não tem mais nenhuma dúvida, tá? Então, nós damos continuidade na próxima aula. Tá? Então, eu vou escrever boa noite aqui, eu gostaria... Pode falar, Carolina. Eu tenho uma dúvida. Acho que eu cheguei um pouco atrasada na aula. As aulas
você vai, essas gravadas, você vai enviar no e-mail? Isso, eu recebi hoje o e-mail da turma, né? Daí eu vou postar os vídeos lá e os slides também. E a avaliação vai ser feita de que forma dessa matéria? Eu vou, no final do módulo aqui, né? Acho que nós temos até o final do mês, eu vou passar uma avaliação escrita para vocês estarem fazendo. Ah, tá. Beleza. Tá? Então, eu vou pedir o retorno disso. E outra coisa é a participação de vocês aqui também. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Gente, então, se não tem mais dúvidas, boa noite. Todo mundo escreva boa noite aí, fazendo um favor.